Um assinante do canal perguntou o que são essas rezas que tu faz no final aí, que né, na verdade eu não faço, eu appendo o arquivo que já está pronto, né? Então é de uma preguiça extraordinária, né? Mas vamos ver o que é isso, vamos destrinchar essas orações então. Então, normalmente, quando a gente faz qualquer prática no budismo tibetano, nós começamos com certas orações. O sentido de fazer uma oração específica nos conecta com a tradição que nós estamos fazendo, com que nós estamos tentando gerar hábitos, né? Ou seja, aquelas palavras foram usadas pelos nossos professores, pelos professores deles e assim por diante. Não é essencial fazer na língua tibetana ou em sânscrito ou em qualquer outra língua, porém, uma vantagem que a gente vê quando o praticante, depois de um tempo, tem 3 vantagens em fazer de vez em quando na língua original. Uma é que é mais rápido, porque essas línguas são extremamente concisas. Então, se a pessoa está com pressa e ela já lembra do sentido, né? Ela já fez bastante aquilo em português e ela já sabe o que ela está falando, então ela pode fazer na língua asiática, e é mais rápido. Depois, quando ela está em cerimônias públicas, às vezes tem pessoas de outros países que falam outras línguas, e a língua franca se torna a língua do Dharma. Então, se a gente está fazendo uma prática em grupo que tem franceses, que tem ingleses, que tem alemães, que tem asiáticos que falam chinês, asiáticos que falam japonês, que tem asiáticos que vêm da Índia. Então, os brasileiros, eles fazendo em tibetano, como estão fazendo os ingleses, estão fazendo os franceses e tal, todo mundo se reúne numa mesma língua, né? Que é a língua original na qual aquela prática foi composta. Depois tem um sentido de hábito mesmo, né? Então, supostamente, nós estamos fazendo essas práticas. A gente tem uma conexão com a língua, com os sons. E isso nos ajuda a gerar certos hábitos, nos ajuda a liberar certas... Particularmente, esse é o motivo pelo qual no Tibete se manteve o sânscrito para os mantras, né? Então, no Japão e na China, eles traduziram os mantras e eles fizeram numa fonética chinesa ou japonesa, mesmo porque alguns fonemas são... A gente pensa assim, o tibetano não fala o F, não existe F para o tibetano. E tem vários fonemas que tem no tibetano que não tem na língua portuguesa, né? Então, para fazer essa adaptação, né, os japoneses e os chineses eles não têm o R, né, certos tipos de R. E, então, para eles é muito difícil Então, eles traduziram. No Tibete não foi traduzido, embora tenha sido havido uma adaptação fonética natural, porque eles não tinham como pronunciar Vajra do sânscrito, né? Vajra, eles acabaram pronunciando Benzra, o V virou B, né? Porque eles não têm o V também. Então, teve essas ocorrências. Mas eles tinham uma tentativa de manter o sânscrito porque eles viam um valor desse hábito linguístico. Eles tinham um fetiche, negativamente falando, pela língua. Diziam que aquela língua é uma língua muito importante para o Dharma. E, de fato, né, isso é curioso, porque o Buda não ensinava e não dizia para ensinar em sânscrito. O sânscrito é uma língua das classes religiosas, das classes altas na Índia, e ele não falava sânscrito. O Buda falava um dialeto que chama Magadhi, né? Daí o Pali é uma língua bem próxima do que o Buda falava. Mas no budismo Mahayana o sânscrito acabou virando uma língua franca e acabou ganhando essa dimensão também de uma língua, e daí no Vajrayana também. Então o sânscrito é uma língua muito importante. De toda forma, essas orações que eu faço no final... Bom, daí então a gente faz essas orações no início da prática, algumas delas, né? No meu vídeo não tem nenhuma dessas, mas na linhagem Nyingma a gente faz prece de 7 linhas, a gente faz prece de refúgio. Algumas vezes a gente faz uma súplica ao nosso lama no início da prática. Tem várias práticas preliminares, né? Então, normalmente essas daí são gerais, e depois tem as específicas dentro da prática que a pessoa está fazendo, né? Então, tem mais algumas. Então, ela começa fazendo uma série de orações. Depois ela pode fazer uma prática que consiste em orações também, ou não, fazer uma prática de meditação em silêncio, ou fazer prostrações, ou fazer, né,
várias outras práticas. E ao final, ela dedica o mérito. Então, no final desses vídeos, eu faço uma dedicação de mérito que foi composta pelo Rinpoche, adaptada da prática de Tara Vermelha Longa, que é uma revelação num terton, né, um revelador de tesouros, Apon Terton. O Rinpoche detinha essa tradição e era a principal prática que ele ensinava. E as sangas do Shakdu Gompa, de forma geral, elas usam essa dedicação de mérito, que é da prática de Tara Vermelha, que é uma dedicação de mérito muito bonita. E ela é curta também, e ela está num português muito bonito, e eu tenho conexão com essa oração, daí eu adicionei essa oração como uma dedicação de mérito. Havia várias outras, tem uma dedicação de mérito muito bonita de Longchenpa, que também nós fazemos, tem uma dedicação tem dedicações de mérito mais concisas, tem uma prece pela Bodhicitta, que também é uma forma de dedicação de mérito. Então, havia várias, mas essa daí era uma que eu sempre fiz desde que eu comecei a praticar, então, e eu faço sempre também, e eu sei de cor, então é uma que eu fiz. E normalmente depois da dedicação de mérito, a gente aglomerou esses méritos através das nossas ações, supostamente eu falando aqui eu estou gerando algum mérito, né? Difícil dizer, mas a aspiração ou a intenção é essa, né? Ter gerado alguma energia positiva, algum hábito positivo nessa direção. Então em vez de pessoalizar isso, dizer que isso daí sou eu, Eduardo e tal, aí a gente dedica para os seres. Primeiro para todos os seres que, né, nos alimentaram, cuidaram de nós, na forma sendo nossas mães, sendo os seres todos, né, que estão sofrendo no samsara. A gente dedica o mérito para todos eles. Depois, em particular, esse mérito amealhado nós dedicamos pela longevidade dos nossos professores, né? Então, aqui eu inseri uma série de orações de dedicação de longevidade para os professores com quem eu tenho conexão. E, normalmente, quando a gente faz cerimônia de Tsok, a gente faz muitos professores, talvez 40 ou 50 professores, a gente faz uma oração para cada um deles. Na prática diária, a gente pode fazer só para um professor, para o nosso professor raiz, ou para algum grupo de professores. Eu faço 7 ou 8 professores, um pouco mais do que eu botei no canal. Mas esses do canal, se vocês têm curiosidade de saber a primeira oração, bom, tem as imagens dele e o nome deles enquanto está acontecendo a oração. Normalmente, a gente faz 3 vezes cada vez a oração, mas eu fiz para ficar mais conciso, para ficar bem rápido. Vocês podem reparar que esse adendo que eu coloco no final tem 2 minutos, mais ou menos, né? Então, eu achei que era um tempo que não ia incomodar ninguém, e que as pessoas iam acabar ouvindo automaticamente, porque ela ia dar uma preguiça maior de trocar o vídeo, entendeu? Porque se fosse maior, a pessoa diz, mas é aquela enrolação toda no final, eu vou pular. Então, esses 2 minutos é uma possibilidade maior da pessoa, por inércia, ficar nesses 2 minutos e ouvir essas orações, né? Então, quanto menor, melhor, por vários motivos. Então, eu só repeti uma vez. E eu começo com a oração pela longevidade do Dalai Lama, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, que felizmente diz que vai morrer com uma idade muito elevada. Ele mesmo prevê que vai morrer com 103, uma coisa assim. É uma idade... Ele está com 80 e poucos anos. Então, a oração em tibetano é Ganrira Weikoro, Jinkan Sumpandan, Dewa Malu Jingwene Cherezi, Wantenzin Jasoe, Japeka Jarbadu Tenjuchi. E em português é: no reino cercado por anéis de montanhas nevadas, ou seja, no Tibete, né? Você é a fonte de todo benefício e felicidade sem exceção. Poderoso Avalokiteshvara. Então, já ligando diretamente o Dalai Lama com o Avalokiteshvara, com Cherenzig, né? Em tibetano está Cherenzig. Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso é o nome de monge do Dalai Lama, né? Que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas, do atual Dalai Lama, permaneçam firmes por centenas de éons. Então, né, que ele siga de pé beneficiando os seres por centenas de éons, né? Então, uma aspiração de longevidade é uma aspiração também de... pode ser uma hipérbole, mas também é o fato de que ele vai seguir beneficiando os seres mesmo depois que essa forma morrer, né? Depois eu faço uma oração pelo Dzongsa Chense Rinpoche. Aqui está o nome dele, Jamyang Tupten Choki Gyatso, Dzongsa Jamyang Chense Rinpoche. Onsoti Jamyang Chempenye Jera Sawa Concha Tuje Ozetae Bar Mejun Nuto Tendrope Monye Choki Sasunta Tuten Juchi Om Soti, sol inteiramente luminoso da sabedoria de Manjushri, conectando ele diretamente com o Bodhisattva Manjushri. Os raios de sua compaixão inata que tudo permeiam brilham ilimitadamente. Sua magnífica energia e poder nutrindo os lotos dos ensinamentos e dos seres. Então,
o poder do Manjushri na forma do Rinpoche nutre, ou seja, acolhe e faz florescer o suporte, a base, os lotos dos ensinamentos e dos seres. Que seus 3 segredos sublimes permaneçam sempre firmes. O corpo, fala e a mente. Novamente, uma aspiração pela longa vida, né? Então, 3 segredos. O corpo, a fala e a mente, Vajra, no caso. O corpo, a fala e a mente iguais a de um Buda que ele tem. São secretos porque eles não são revelados normalmente para nós como sendo de um Buda. Então, eles são auto-secretos. Os nossos mesmo, né? Os nossos 3 segredos. O corpo, a fala e a mente de um Buda. Nós temos o corpo, a fala e a mente de um Buda. Então, no Vajrayana se usa essa expressão, os 3 segredos, né? Daí eu faço para a longevidade do filho do Shagdu Rinpoche, que é o Jigme Trongye Rinpoche. Aqui o nome dele está como Jigme Ngawang Norbu. Um grande lama, um extraordinário, de grandes qualidades. Jigme Tuju Drupa Nangyewan Chotungo Drupal Tenorboye Ninge Gopa Malurasane Lundrutrin Leta Tuktenjuche. Com a sua realização da conduta destemida, sua maestria na fala e a joia dos siddhis comuns, né, os poderes espirituais comuns que ele tem, comuns no sentido de não serem a iluminação, e o sublime, né, que é a iluminação que lhe concede glória. Então, a sua maestria na fala e a joia dos siddhis comuns e o sublime que lhe concede glória, possa você dissipar totalmente, sem exceção, todas as falhas das 5 degenerescências e possa sua atividade espontânea sempre crescer. As 5 degenerescências tem, em algum dicionário da Rigpa lá, se acha exatamente o que são essas 5 degenerescências. E essa prece foi retirada de uma prece mais longa composta por sua santidade Sakya Trinzin. Sakya Trinzin compôs essa prece para o nosso Jigme Trongye Rinpoche. Então, eu faço pela longevidade do Yangtze, né, o renascimento do Shagdu Rinpoche, que é Time Kunye Pema Sambhava Sasson Rabjan Senu Pai Gardion Chuchuki Tropeco Kutseten Shin Setrintar Shin Sho, que é virtualmente igual à prece do Shagdu Rinpoche anterior, com a mudança de algumas sílabas na 4ª linha. Então, a tradução é Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade por meio do conhecimento, amor e do poder da Assembleia Infinita das 3 raízes, o Lama, o Ida e a Dakini, as 3 raízes, né? Que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança. O poderoso Senhor da Dança é um dos títulos, né, Garjiwanchuk, Shagdu Garjiwanchuk do Shagdu Rinpoche. E é uma deidade também, uma forma de Chirinzi. Tem uma vida estável e leva suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Então, Jigme Trongye fez essas pequenas alterações na prece anterior que havia sido composta por Dilgo Khyentse Rinpoche. Então, a longevidade da Shagdu Khandro, né, esposa do Shagdu Tulku Rinpoche. Peme Jesum Peme Risuche, Peme Tanlachi Kunsijuvan, Pema Choche Dromari Sujindoni, Peme Longedo Joshi. Acolhida sob os cuidados de Pema Guru Rinpoche, Padmasambhava, o Shagdu Rinpoche, Pema, o Padma, né, o Pema. Nascida na família Pema, autorizada para servir a todos os seres dos ensinamentos de Pema, possa Pema Chokedroma, esse é o nome da Khandro, ter uma longa vida e que os 2 tipos de benefício, o benefício temporário e o benefício definitivo, o benefício para si próprio e o benefício para todos os seres, os 2 tipos de benefício, possam ser espontaneamente consumados. E essa prece foi composta pelo próprio Shagdu Tulku Rinpoche, a pedido de um aluno chamado Michael McLaughlin. Então a gente faz a oração para todos os lamas, né? Essa oração ela é comum, pelo que eu percebi até hoje, ela é comum a todas as tradições tibetanas. Assim como a Sangye Chodan Tsochi Chonan, a prece de refúgio, normalmente todas as tradições fazem igual. Essa prece para a longevidade de todos os lamas, na Geluk, em todo lugar, eles fazem essa mesma oração. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. O estandarte da vitória, né, o Gyaltsen, é uma decoração que é uma bandeira. Algumas vezes traduzem como bandeira da vitória, mas é uma decoração específica, um tubo assim que prende, que representa a vitória. A vitória é a iluminação, né? Então, a vitória sobre os kleshas, né? A vitória sobre as emoções perturbadoras. Então, depois a gente faz essa oração do Guru Rinpoche, que é de um termo de
Dechen Limpa Chojur, do Chojur Limpa, né? Choklin, o Choklin. Chojur Dechen Limpa. E essa oração, o Rinpoche cantando ela, se vocês olharem no CD Voice of Tibet, é muito comovente o jeito que ele canta. Quando a gente tem tempo, a gente faz num tom, né? Né? Mas vocês podem ouvir o próprio Rinpoche cantando, se vocês conseguirem esse CD. Ou procura no YouTube ou no SoundCloud, tem. E essa oração é do Sun Sanje Guru Rinpoche, do Condado de Wachimpoja. Barche Consado do Draposal, só Adep Sochinje Lapto So, Shindan Sangwe Bache Shubadão, São Paulo de Drupachinje Lob. Tem um caminho inteiro, como na peça de 7 linhas, tem um caminho inteiro dentro dessa oração. Dá para atingir a iluminação só fazendo prática dessa oração, se precisar. E ela tem uma acumulação do Vajraguru Mantra. Muitas vezes, quando tem vários tipos de dificuldade na Sangha, se faz a acumulação dessa oração. E é bom fazer para a própria prática, para dissipar obstáculos fortuitos e assim por diante. Então ela traduz como Guru Rinpoche, a corporificação dos Budas dos 3 tempos, passado, presente e futuro. Ele é uma união dos Budas do passado, do presente e do futuro. Guru que é grande bem-aventurança, Guru que é grande êxtase, que é grande sukha, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, esse é um título dele, né? Dudu Drakposal, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Essa oração também, normalmente, a gente faz mais para o finalzinho. Algumas vezes tem uma oração depois dessa. Na nossa tradição, algumas vezes a gente faz a fonte de toda a verdadeira realização, mas raramente alguma outra coisa. Daí a última oração possa florescer a tradição do Guru Padmasambhava, Ken Lob Shosun Rinlo Che Zanling Sasun Chapapel Droju Shosun Não Adam Midral do Sungele Show. Possa a grande tradição do Khenpo Rakshita, né, do monge, né, erudito, que foi convidado ao Tibete para ensinar o Dharma, do Löpan Padmasambhava, né, o mestre Vajra Padmasambhava, que foi lá para remover os obstáculos que havia para o budismo no Tibete, e Rei Trisomdelsen, o rei dármico que, né, promoveu a entrada do budismo no Tibete. Possa essa tradição, né, que é a tradição Nyingma, florescer e permear os 3 reinos. Os 3 reinos é o reino da forma, da não forma, e o reino do desejo, que é onde nós estamos, e todo mundo, exceto algumas classes de Deus, né, que estão na forma e da não forma. Mas nós queremos que a tradição Nyingma permeie todos os 3 reinos. Possa a aparência das 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, e a experiência dos seres, é muito profundo isso, permanecerem inseparáveis. Então que a experiência dos seres seja inseparável da aparência das 3 joias, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. E assim trazer sublime bem-estar por todos os 3 tempos. Então, esse é o sentido das orações que a gente faz ao final. A pessoa, na tradição Nyingma, todo mundo vai fazer uma oração de longevidade, vai fazer alguma oração de dedicação, não precisa ser essa que eu faço. Essa oração Ken Lob Shosun, a do Sun Sanje, talvez uma outra tradição não façam o dissipando obstáculos no caminho, né? Mas essa florescer, a tradição Nyingma e prece de 7 linhas no início, todo mundo faz, né? Outras tradições tibetanas e outras tradições, elas têm outro jeito de fazer prática. No budismo tibetano sempre tem orações, né? Sempre tem o uso da fala. E o uso da fala, ele serve por vários motivos, mas um dos motivos é que a gente usa a fala para tanta bobagem, e é um dos 3 segredos, vamos dizer, é a fala do Buda, né? Então, treinando a proximidade da fala na fala do Buda é usar a fala de forma virtuosa. Um jeito fácil de usar a fala de forma virtuosa é repetir as palavras dos grandes professores, né? Mesmo que como um papagaio, assim. Então, claro, melhor se entender o sentido, melhor se aprofundar o sentido, sempre é melhor. Mas mesmo repetir como um papagaio tem já gera um hábito, já recoloca, né? A pessoa não deve falar como um papagaio, ela deve tentar entender o que ela está recitando, né? Mas isso tem um benefício no nível de hábito, tem um benefício no nível sutil, então vai depurando, né, a nossa experiência de fala.
E prática em corpo é muito importante, então manter a postura, fazer prostrações, arrumar o altar, são exemplos de prática em corpo. E prática em mente é sustentar o estado natural, é sustentar uma visualização, sustentar a visualização da mandala. Então está descrito também, é ensinado pelos lamas como sustentar a prática em corpo, fala e mente. Então a prática sempre é feita nesses 3 âmbitos, assim. E tem sempre essas 3 etapas, né? Preliminares, prática principal e dedicação de mérito. Né? Com o tempo, a ideia que essa estrutura artificial, ela não é que ela é abandonada, mas ela se torna natural e depois a prática permeia a vida cotidiana da pessoa. Então a pessoa dedica mérito antes de dormir, ela dedica mérito ela faz prática preliminar ao acordar e daí aos poucos tudo que ela faz está dentro das 3 excelências, né? Então ela não precisa nem botar esforço nisso, mas a princípio não adianta querer forçar, né, essa situação, dizer, mas só porque tudo já é assim, não precisa nada. Não, a pessoa ela usa o artifício, ela usa o chiqueirinho, né? Ela domina a mente dela dentro de um lugar seguro para depois a mente dela naturalmente se expressar. Porque eu estou falando isso porque tem pessoas que já não querem nenhuma estrutura na prática, não querem nenhum tipo de... que já acham que tudo isso é uma coisa de limitação, o que é infantil, né? Então, mas é uma opinião... eu vou aproveitar também para comentar por que algumas pessoas falam assim, mas baixa as tancas, né, para aparecer as imagens das deidades enquanto tu está falando. Bom, não é muito recomendado mostrar as imagens de prática que tu usa, assim, né? Claro, se a pessoa é o Dilgo Chensen Rinpoche, ela já está dando, né? Ela já está dando uma bênção, assim. Mas no caso de uma pessoa desqualificada, daí vai ser uma pretensão eu ficar, né, me conectando com essas deidades aqui, dizendo, isso aqui é a minha expressão, como se fosse a dessas. Então vocês não vão ficar sabendo, quer dizer, talvez quem entenda já saiba, mas quem não entende não vai saber quem são essas aqui atrás, ou as outras que tem na minha casa aqui. E depois também, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem algumas perguntas que me fizeram que eu acho que eu não vou poder tratar, assim. Então, uma pessoa perguntou sobre visão pura. Obviamente, eu posso falar que nem um desnaturado aqui sobre visão pura, mas de que isso vai adiantar, né? É melhor a pessoa aprender isso com um professor do Vajrayana qualificado. E, né, pra quê? Curiosidade intelectual não vai adiantar. Vai ouvir de mim pra quê, né? Não serve pra nada, né? E depois também tem uma pessoa que me perguntou sobre momento presente, né? E eu tenho um bocado de coisa para falar sobre isso, mas o que é bom, o que seria bom de falar sobre isso, eu não posso falar. Então, melhor... O que o Mozimbo quer? Então, melhor não tentar, né, o que eu não consigo. Então, já aproveitei esse vídeo que perguntaram uma coisa sobre o canal, já falando 2 outras coisas que normalmente me perguntam sobre o canal. Não me morde, guri. Tá, com a despedida do Mozimbo, então nós seguimos adiante. Deixa eu ver onde é que ele vai. Solta, guri. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Ganira we korajin kasum bana de wamalu jungwene cherezi wante jinja so eza peka jaba du tenjo chi yom so chi jamin che benye jana sawa kun chatu je o zeta ba men jondo to de rumbo ni jogi sa zunda tu tenjo chi chume ko ne pema samba o sa sona jonte senu pa igar juwan shu ki tu peko ko se je shin se sinda shin shu jing me tu ju tu panangi wan chato no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lum de le ta tu tenjo chi peme je son peme de so je peme dan la je ko se so wan pema cho je drama de so jin do ni peme lon je du chi pende jungwan ne jembo den pa yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se jo sen tenjo chi du sun san je go ro rin po shen ngon du kum da de wa ju po ja pa che ko sa du tu da pa sa so a de so jin je la tu so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je du pa jen de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son re lo je zan li sa sun cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho